Imagina descobrires do nada que tinhas sido viúvo durante 10 anos por mais de 70 homens, sem sequer nunca teres suspeitado nada. Esta é a história real de uma mulher francesa que foi drogada e violada. E para piorar, tudo com a cumplicidade do próprio marido. Um caso tão chocante que abalou toda a França e expôs uma rede de abuso que parecia impossível de existir. Como é que sequer pode acontecer algo deste género? Hoje iremos falar quem é que terá sido culpado nesta história e como realmente se desenrolou este crime. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do O Vasco. Como é que está o vosso pulso? Está a começar a aumentar, não está? Porque vocês estão a começar a ficar assustados, estão a começar a ficar frustrados e irritados com o crime que eu te vou contar. Por isso vamos tentar contar isto com calma para que vocês percebam realmente o que é que aconteceu com Gisèle Pelicot. Antes disso, já sabem, dar um apoiozinho, subscrever no canal se já não estão subscritos e dar um likezinho porque ajuda imenso. Se quiserem também estejam à vontade para comentar o que quiserem, mostrar as vossas frustrações, até ideias de algum vídeo que queiram realmente que eu fale. E sem mais demoras, vamos lá então perceber o que é que aconteceu a esta mulher. Por fora, uma família comum, 3 filhos, 7 netos, uma vida tranquila numa cidade pacata da França. Dominique Pelicot, o marido, um eletricista dedicado e ciclista amador, era visto pelos vizinhos como um homem trabalhador, respeitável, sem nada que levantasse suspeitas. A mulher, Gisèle Pelicot, de 70 anos, discreta e reservada, parecia que vivia uma vida normal. Para toda a gente à volta e todos os seus conhecidos, era um casal normal, que não fugia assim muito fora da caixa. Mas por trás desta fachada de normalidade, havia um segredo muito cruel, nojento, horrível, que estava prestes a ser desvendado. Durante quase uma década, esta mulher foi drogada sem saber. Obviamente nós todos temos esta pergunta, não é? Como é que tantos homens aderiram a isto, não é? Como é que sequer Dominique atraía estes homens para fazerem isto na casa dele? Como é que também ocorria o processo? Isto é muito duro e vocês vão ouvir aqui um bocadinho mais à frente estes pormenores assim mais sórdidos e mais chocantes. E eu diria talvez que esta parte é a mais dura do vídeo, que é obviamente a forma como a Gisèle acabou por descobrir que isto acontecia, não é? E para terem a noção, ela só descobriu em 2020, ou seja, há 5 anos atrás. A sentença foi dada agora em 2024, para terem a noção demorou 4 anos, não é? Para que todo este processo fosse bem desenvolvido. E Gisèle só descobriu mesmo na casa dos 60 anos que isto acontecia. E porquê? É muito interessante, porque isto poderia nem sequer ter acontecido, ela poderia nunca ter descoberto. Ela só descobriu mesmo porque o marido dela foi preso. Dominique foi preso por importunação sexual contra outras mulheres. Na época, a polícia apreendeu o computador usado por ele e encontrou fotos de vítimas sendo violadas por vários homens. E vocês perguntam, o que é que queres dizer com isso ao Vasco, com a importunação sexual? 3 mulheres denunciaram Dominique à polícia por tentar utilizar a sua câmara para filmar as suas saias numa mercearia. A polícia apreendeu os seus 2 telemóveis, as 2 máquinas fotográficas e os seus aparelhos eletrónicos, incluindo o seu computador portátil. Isto tudo antes de o libertar. A polícia, depois de deter este homem, encontrou o maior arquivo de terror digital de sempre. Mais de 20.000 vídeos e fotografias, organizados em pastas datadas e etiquetadas sob o nome de abuso. Este caso chocou pela brutalidade, mas também pela abrangência dos envolvidos. A investigação identificou 83 suspeitos, dos quais 50 foram formalmente acusados. Entre eles, homens de todas as esferas da sociedade, motoristas de caminhões, guardas prisionais, enfermeiros e até um jornalista local. E agora, obviamente, vocês devem estar a pensar como é que aquela mulher que do nada é chamada, é identificada e a polícia realmente está a tentar explicar-lhe o que é que o seu marido na realidade é. A Gisèle, ao ser confrontada, obviamente entrou num estado de choque profundo e ainda pior, porque os agentes também mostraram ela a ser violada, ou seja, ela viu vídeos de outros homens durante vários anos a abusarem, não é? E dentro da sua própria casa. E via-se claramente que a vítima estava inconsciente, não é? Ela nem sequer sabia o que é que estava a acontecer ao longo dos anos. E o que é muito interessante é, obviamente vocês têm várias perguntas e eu acho que consigo responder algumas, mas não a todas, obviamente. Aquilo acontecia, não é? Ela claramente estava inconsciente. Será que houve algumas desconfianças da parte dela, sei lá, quando ela acordava? Alguma coisa que podia desvendar que algo estava a acontecer? E na realidade, durante anos, ela estava a experienciar sintomas estranhos, como perda de memória, queda de cabelo e emagrecimento inexplicável. Os amigos diziam que poderia ser Alzheimer, mas a verdade ainda se tornou mais devastadora, não é? Porque ela, depois de descobrir o que é que acontecia, o marido ao longo dos anos drogava, não é? Colocava comprimidos para ela dormir e estes comprimidos deixavam-no num estado de inconsciência total. Durante estas ocasiões, Dominique não só a violava, como também convidava dezenas
dezenas de homens para participarem nas agressões, filmando tudo ao longo dos anos. Pelo menos 5 dos homens considerados culpados de viola agravado sairão livres do tribunal, já que alguns já cumpriram pena de prisão e outros receberam sentenças suspensas. Dentro do tribunal, alguns ficaram chocados ao ver as sentenças curtas que foram lidas. Houve alguns reincidentes, alguns dos viola que condenados estiveram na casa de Pellicon em várias ocasiões, receberam sentenças mais longas. Romain V, que foi ao local 6 vezes, recebeu uma sentença de prisão de 15 anos. Charlie A, que também foi 6 vezes, recebeu 13 anos. E fechamos mais um caso duro de ouvir. Eu não entendo como é que ele sequer teve coragem de fazer isso, e há um pormenor muito interessante. Vamos imaginar que Dominique nunca tinha sido descoberto por ter feito aquilo às 3 mulheres. Ele nunca iria ser descoberto e ela iria morrer sem saber o que é que lhe aconteceu. Eu vou ser muito honesto, quero que haja justiça e acho que é muito necessário haver, mas neste caso eu acho que era melhor ela nunca sequer ter descoberto que isto aconteceu. O trauma que lhe causou é mesmo muito mau e dá que pensar, não é? Quantas pessoas é que fazem isto? Pessoal, não duvidem. E não duvidem mesmo que isto acontece em mais casas do que nós pensamos. É demasiado provável isto acontecer. Tanto homens fazerem isto com filhas ou com filhos, ou até mulheres fazerem isto com filhas e com filhos. É demasiado óbvio que isto acontece. E realmente é muito duro de ouvir isto. E na minha opinião, pena que foi praticada, que foi 20 anos, não é ao fim e ao cabo, e para os outros foi menos de 20 anos. É ridículo, não é? Não foi justo. Ao contrário do outro caso que nós vimos no vídeo anterior, que foi realmente justo, este não foi, não é? 20 anos de pena de prisão. E eu tenho quase certeza que vocês concordam comigo, não é? 20 anos e menos de 20 anos é ridículo. Claro que eu acredito que a justiça se vai fazer dentro das prisões, não é? Porque os prisioneiros vão perceber o que é que este homem se tornou, não é? Porque isto tornou-se num caso tão mediático que toda a gente vai saber e provavelmente também lhe vai acontecer o mesmo. Mas isto não é justiça, percebem? Para mim isto não é justiça. Eu acho que neste caso pena de morte é o mais certo. Eu acho que às vezes a pena de morte parece que é demasiado fácil, não é? Parece que não há justiça. Mas ter uma pessoa destas viva faz muita confusão. Eu não sei qual é que é a vossa opinião em relação a isso. Porque o senhor também já é velho, não é? Também provavelmente já não vai viver muitos anos. Não sei se vai viver os 20 anos sequer. Espero que vocês tenham gostado. É um caso muito duro, é muito recente. Eu agora também estou a cobrir estes casos mais recentes. Também me estou a divertir a fazer isto. Divertir, não é? Não é diversão, mas vocês entendem. E realmente nós temos de ter cuidado e temos que perceber também o fundo da nossa família. E está mesmo para refletir. Se vocês quiserem mandar algum caso, têm o meu e-mail também, podem mandar algum caso, até vosso, se quiserem partilhar, ou até ideias de vídeos, gostava muito de saber. Eu digo isto todos os vídeos, vocês sabem. Ou falar até comigo no Insta, podem mandar mensagem ao Vasco, e aquele tracinho em baixo, não me lembro do nome, mas está aí em cima. E obrigado mais uma vez, vemo-nos num próximo vídeo. Este caso que eu trago hoje é tão cruel e tão perturbador que parece impossível de acreditar. A história de hoje vai fazer-te pensar que a humanidade hoje em dia está pior do que tu esperavas. Imagina uma menina de 13 anos, frágil, sozinha, mantida em cativeiro na sua própria casa. Mas não era só um cativeiro, mas sim uma casa de tortura. Os dias passavam e ninguém a ouvia a gritar. Os gritos, a dor, o sofrimento, ela não conseguia escapar. A Mandine ia diminuindo de tamanho porque não podia comer. Estava com fome e ninguém a podia salvar. Ninguém sabia o que é que estava a acontecer.